Salve os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para lermos uma passagem bíblica que se encontra em 1 Reis, capítulo 19 e o versículo 9. Só a última parte deste versículo, que está escrito assim: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Todos nós sabemos essa história, como ela se deu, como aconteceu e todos os detalhes dessa história. Elias, um homem que se levantou em tempos difíceis, com uma mensagem pesada, com uma mensagem muito pesada para esses tempos, os tempos de Elias. Mas Elias honrou a sua chamada e fez jus à sua chamada. Elias, ele trouxe uma mensagem que provocou um grande movimentar em Israel. A mensagem que foi trazida por Elias foi uma mensagem de conserto. Só que Elias, depois de ter insistido, depois de ter trazido a mensagem, Elias olhou para trás e viu que tudo que falou e tudo que defendeu, quem estava no poder e quem estava ali exatamente para honrar o bem maior dessa mensagem, muito pelo contrário, procurou a vida de Elias para tirar. E Elias fugiu. A Bíblia diz que, a história nos fala que Elias, ele fugiu. Mas o que me chama a atenção é que para onde Elias fugiu? Muitos pregadores, muitas pessoas pregam sobre essa passagem, sobre usando a covardia de um homem, o medo de um homem, a fuga de um homem em meio à peleja. Eu não vejo essa passagem dessa forma. Com respeito a todos os irmãos que pregam assim, que falam assim, eu não vejo essa mensagem dessa forma. Eu vejo essa mensagem como uma das mensagens mais lindas e em relação ao cuidado de Deus para com um servo dele, para com um profeta, para com um homem que é comprometido com a obra, com a verdade, com o ministério, com o reino dos céus aqui na terra. A história nos fala que Elias, para escapar com vida, foge para um monte, o Monte Horebe. E a Bíblia diz que esse monte, ele é conhecido como o Monte de Deus. Elias, um homem que orava e fogo do céu caía, um homem que teve um ministério marcado por sinais visíveis e palpáveis, agora ele foge para uma caverna. Só que essa caverna, ela está em um monte, onde esse monte traz o título de Horebe, o Monte de Deus. Quando eu vejo essa mensagem, irmão, eu trago ela para os tempos em que estamos vivendo. Parece que aquela igreja que foi formada, que foi fundada no fogo, aquela igreja que tinha o poder em suas mãos de pregar, aquela igreja, aquele povo que tinha o poder nas mãos de controlar a força da natureza, aquela igreja que tinha o poder nas mãos concentrado de fazer milagres e prodígios na terra. Aí a gente olha para a situação em que a igreja está e parece que tudo vai se acabar, mas não vai não. Porque na trajetória da igreja, na trajetória de quem faz a vontade de Deus e é compromissado com a obra, sempre haverá um monte Horebe, um monte chamado o Monte do Senhor. Eu vejo nesses últimos dias que Deus, ele tem cuidado tão bem da igreja dele, porque em tempos escassos não existe outro lugar melhor, não existe um monte melhor para que Deus traga a sua igreja, para que a sua igreja fique resguardado em um monte. Não existe um monte melhor do que um monte chamado o lar de cada crente. Irmãos,
Estamos passando por momentos difíceis, é claro, e isso é visível aos nossos olhos. Mas o que me chama a atenção é que eu acho muito similar, eu acho muito parecido essa passagem de Elias com os tempos atuais em que estamos vivendo. Elias, para fugir, para se resguardar, ele procura um monte, o Monte Horebe, o monte do Senhor. A igreja, nesse momento, ela procurou o melhor monte para se proteger, o melhor monte para ficar, que foi o lar. O que me chama a atenção nessa mensagem de Elias, nessa história de Elias, é que Elias, mesmo sabendo que tudo lá fora estava se acabando, tudo estava diferente do que Elias tinha pregado. Elias estava em um monte esperando o seu Deus lhe falar. Irmãos, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a situação em que estamos vivendo, há sempre um monte. Há sempre um monte que foi cuidadosamente calculado por Deus. Esse monte é o nosso lar. Que Deus em Cristo, Ele venha colocar isso em nossos corações, porque o monte para o qual Deus Ele tem me conduzido e tem conduzido a cada irmão para se proteger, que é o monte do Senhor, é o monte que ainda há promessas. É um monte que ainda há dois tipos de segredo. O primeiro segredo é que nesse monte Deus vai nos revelar, como revelou a Elias naquele dia, que ele não é o único que existe com esse propósito de mensagem e com esse compromisso com o reino dos céus. Elias ficou sabendo naquele dia que ele não era o único homem que defendia o reino dos céus aqui na terra. Quando Elias pensou que tudo tinha se acabado e só ele existia, Deus disse: você sabe de nada, rapaz. Eu tenho 7.000 que não se dobraram, que permanece de pé, com o mesmo propósito, Elias, que você tem. O segundo segredo que Deus conta a Elias naquele momento, é que mostra a Elias que tudo o que Elias fez não iria acabar ali, porque Elias iria atravessar fronteiras. A Bíblia nos mostra que Deus ele entrega uma mensagem a Elias dizendo: Elias, se levante daí, saia desse local, vá à Síria, que você vai ungir reis. Irmãos, isso é forte. Deus disse para Elias naquele dia: Elias, o seu ministério não acaba aqui. O seu ministério ele vai ser grandioso. Muitas pessoas vão falar sobre esse seu ministério, porque por esse seu ministério ele vai ser terminado. Esse seu ministério ele vai terminar sim com a sua participação aqui, mas vai ser um ministério que vai galgar fronteiras. Vai ser um ministério, Elias, que vai ultrapassar a fronteira. Você, por meio do seu ministério, você vai ungir reis, você vai ungir profetas em seu lugar. Então, seu ministério não acaba aqui. Irmãos, para você que nesse momento, e eu acredito que não, mas para alguns que pensam que tudo vai acabar em um momento de angústia, em um momento de solidão, Deus está nos dizendo esta noite, mais uma vez, que nada se acaba aqui. Deus não investiu tanto no seu ministério para que o seu ministério morresse dentro de uma caverna. Lembre-se, o que para muitos era uma caverna, para Elias foi um esconderijo, um local para ele recompor suas forças e sair vitorioso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue colocando essa firmeza dentro dos nossos corações. Amém.